Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa. Vocês lembram que em uma das nossas aulas anteriores, nós construímos o título de uma cantiga. Lembram? Sim? Muito bem, então agora eu quero que vocês peguem o nosso livro de língua portuguesa do Sistema SESI e abram na página 53. Vamos lá? Bom, na letrinha A foi quando nós construímos o nome da cantiga, certo? E hoje eu vou ler a letrinha B. B. Escreva a cantiga escolhida. Qual foi mesmo a cantiga que nós escolhemos? Isso mesmo, Pombinha Branca. Nós vamos escrever um trechinho, combinado? E vocês terão que me ajudar. Vamos lá então? A professora Rosana vai escrever aqui e vocês deverão escrever aí no livrinho, combinado? Como que nós vamos começar? Vamos cantar o primeiro versinho? Vamos lá? Pombinha branca. Então temos que escrever Pombinha Branca. E como eu começo? Pom. Como que é o pom? Que letrinha começa? Muito bem, começa com a letrinha P. E depois, para ficar pom? Isso mesmo, o P, o O e o N. Vamos escrever? Pom. Pode copiar. E agora? Pom-bi. Como que é o bi? Isso mesmo, tem a letrinha B. E depois para ficar bi? Muito bem, o B e o I. Escreveram? Vamos ler? Pombinha. Como será o nha? Nós conversamos já, nós já fizemos essa construção uma vez. Nha, isso mesmo, o N, o H e o A. Vamos escrever. Prontinho? Vamos ler? Pombinha. E agora? Agora nós vamos escrever outra palavrinha. Vamos ter que dar um espaço. Muito bem. O que nós vamos escrever? Branca. Branca é um pouco difícil, não é mesmo? Mas nós vamos conseguir, vamos pensar. Como é? Muito bem, começa com a letrinha B. Isso, o B, o R, o A e o N, para ficar bran. Vamos escrever? Olha o espacinho, dá o espacinho, hein? Branca. Como é o K de Camila? Muito bem, o C e o A. Vamos escrever? Vamos ler para continuar. Vamos lá? Pombinha branca. E agora? Pombinha branca, o que está fazendo? Vamos escrever então? O, muito bem. O, escrevemos. Pronto? Um espaço que vamos escrever que. Como que é o quê?
O Q de queijo? Isso mesmo. O Q, o U e o E. Que? Pronto, vamos ler? Pombinha branca, o que está? Como que eu começo? Isso, com a letrinha E. E depois, para ficar es? O S, muito bem. Vamos dar um espaço. Tá. Como que é o tá? O tá de tatu. Lembraram? Muito bem. O T e o A. Vamos escrever. Está. E agora, qual é a outra palavrinha? Pombinha branca. O que está fazendo? Isso mesmo. Olha o Fá de Fabrício. Como é? O F e o A. Vamos escrever? Fá. Não esqueçam do espacinho, hein? Que nós vamos escrever outra palavra. É fazendo, certo? Fá. E agora? Zen. Como que é o zen? Isso, começa com a letrinha Z. E depois, para ficar zen? Muito bem. O E e o N. Vamos escrever? Prontinho. Vamos ler. Fazendo. Como que é o do? Muito bem. O D e o O. Vamos cantarolar para dar continuidade? Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa. Como que é o lá de Larissa? Isso, L e o A. Vamos lá. Lá. E agora? Vão. Como? Isso, tem o V. E depois? O A e o N. Vamos escrever. Lavando. Como que é o do? Vocês acabaram de me dizer. Muito bem, o D e o O. Lavando. Agora vamos dar um espaço e vamos escrever roupa. Como que é o ro de Rosana? Muito bem, o R e o O. E depois o U para ficar rou. Vamos lá. Roupa. Como que é o pá? O P e o A, muito bem. Roupa. Vamos ler? Lavando roupa. Pro. Como que é o pro? P-R-O. Muito bem. Pro. Agora outra palavrinha. A última. Casamento. Ca. Muito bem, o C e o A. Casa. E tem sonzinho de Z, né? Mas se escreve com S, o S e o A. Vamos lá? Casamento. Como é? Muito bem, tem o M e o E. E depois, para ficar men, o N. Vamos escrever. Casamento. Muito bem, o T e o O. Prontinho, vamos ler? Casamento. Terminamos mais essa atividade. Desejo a todos uma ótima tarde e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e para a aula de hoje eu pedi que estivessem em mãos com este livro, Muitos Textos, Tantas Palavras, e com a revistinha. Estão com eles aí? Muito bem! E iremos usar esses dois livros durante toda esta semana, combinado? Então, peguem primeiro este livro dos Muitos Textos e abram lá na página 40. Eu vou abrir o meu aqui. Conseguiram abrir? Acharam aí? Olha que legal! Cada família, uma história. Vamos, me acompanha na leitura? Olha só, no primeiro quadrinho aqui, era uma vez
3 porquinhos que viviam. No outro quadrinho, e Chapeuzinho Vermelho disse: "Pra que esse nariz tão?" E no terceiro quadrinho, e então adiciona-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Vocês lembram que durante todo esse tempo de aula aqui, a gente andou falando sobre contos acumulativos e de repetição. A Pro leu aqui para vocês Qual o Sabor da Lua, O Caso do Bolinho, eram contos de repetição, contos acumulativos. E esses daqui que as mamães estão contando, são que tipo de contos vocês sabem? Ah, muito bem! São contos clássicos. Aqui no Cascão, no quadrinho do Cascão, a mamãe conta para ele a história dos 3 porquinhos. Na Mônica, a mamãe está contando a história da Chapeuzinho Vermelho. Legal, né? Agora me diz uma coisa. E da Magali, é um conto? Será? Não, né? É uma receita. A Magali é tão comilona que ela gosta de ouvir receitas para dormir. Essa Magali é danada, não é verdade? E é tão gostoso ler essas tirinhas, não é verdade? Então agora vocês vão pegar a revistinha e abrir lá na página 22. Eu vou abrir a minha aqui também, para ficar igual a vocês. E eu tenho aqui na lousa. Olha só, diz assim no enunciado lá 4. Abaixo há ilustrações de histórias que você conhece muito bem. Observe-as e escreva o nome de cada uma delas. Tem histórias aqui que vocês vão olhar a imagem, já sabe qual é, e tem outra que talvez fique um pouquinho na dúvida. Olha só, esta daqui. Posso contar um pouquinho para vocês? Então vou lá, ó. 3 irmãos porquinhos que vão construir suas casas na floresta. Um porquinho constrói a casa de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. Chega o lobo e vai derrubando a casa de palha, derruba a casa de madeira e a de tijolo ele não consegue. E assim os porquinhos vivem felizes. Que história que é? Muito fácil, né? Os 3 porquinhos. Vamos escrever? Eu vou fazer bem devagar aqui e vocês escrevem aí. Combinado? Prestem bastante atenção. Olha só. Os 3. Como que eu escrevo 3? Ah, muito bem. Olha só. 3. Olha o S no final. E não esqueçam, ó, do acentinho aqui na letra E. Os 3 porquinhos. Por. Como que é o por? Isso! P-O-R, ó. Porqui. Como que é o que? Olha lá, vamos lembrar? Tem o que de quinta-feira. Que. Isso! Que, o i. Só que a gente fala, ó, quim. Porquinhos. Então tem uma letrinha aí que junta com o nhos. Qual que é? Vai ser o N, H-O e o S, ó. Porquinhos. Muito bem. Conseguiram escrever? Deu tempo? Então vamos para a próxima imagem. Olha só, essa história a gente ouve pouco, né? Mas ela é muito bonita. Conta aqui de 2 irmãos que estavam perdidos na floresta, passando muita fome e lá no meio encontraram uma casa com as paredes de biscoitos e saiu uma senhora de lá que era uma bruxa, os prendeu e no decorrer da história eles conseguiram eliminar essa bruxa e voltar para casa. Sabem que história é essa? Isso, João e Maria. Vamos escrever? Vamos lá? Jô. Como que é o Jô? Vamos ver? Jô. Isso, J-O. João. Vamos escrever? João. Conseguiram?
Muito bem, são muito espertos. Aí, E é uma outra palavrinha, então a gente separa, ó. E, agora outra palavrinha, Maria. Como que é o ma? Vamos ver? Iri. A. João e Maria. É uma história muito linda. Se você não lembra ou ainda não ouviu, pede para a mamãe procurar e contar para vocês, certo? E vamos para a próxima imagem. Ah, este daqui a maioria já conhece, tem um filme maravilhoso, né? E fala de um príncipe que se tornou uma fera e para voltar a ser príncipe precisava ser amado. E apareceu essa linda moça que se apaixonou por ele. Qual história é essa? Muito bem, a Bela e a Fera. Vamos escrever aí? A Bela. B. Como que é o B? Bela. Isso, Bela. Direitinho, hein? E é uma outra palavrinha. A é uma outra palavrinha. Lembra de separar, hein? A Bela e a Fera. Como que é o Fé? Isso, F-E. Fera. R-A. A Bela e a Fera. Fizeram? Então, vamos para a próxima história. Ai, essa outra história muito linda de uma princesa que a madrasta tentou matá-la e que 7 amigos pequenininhos anões ajudaram ela. E no final aparece um príncipe e ela se casa. Lembra que história que é? Muito bem, Branca de Neve e os 7 anões. Vamos escrever? Bran. Como que é o Bran? Isso! Ó, B-R-A-N, ó, branca. K. Como que é? C-A, branca. D. É uma outra palavrinha, ó, tem que separar. Neve. Vamos escrever? Neve, Branca de Neve. E, outra palavrinha, os. Outra palavrinha, 7. Vamos escrever? Anões. Anões. Olha bem como que se escreve, não esquece do acentinho. Branca de Neve e os 7 anões. E a última imagem, para a gente colocar o nome. Lembra que história é essa? Fica muito fácil. Um gato que usa botas e é malandro. O gato de botas. Vamos lá? O gato. Escrevam aí. De botas. Muito bem. E de tarefa, página 24, exercício 5. Façam tudo e assim encerro a nossa aula. Um beijo e até a próxima. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana do 3º ano. Eu espero que vocês estejam muito bem. Lembrando que estamos aí na unidade 3 do nosso livro, Os Porquês do Corpo Humano, Curiosidades Científicas. E estamos vendo verbete de curiosidade. Na nossa última aula, eu deixei para vocês uma atividade neste livro aqui. Vocês se lembram? A atividade era uma tarefa que está na página 58 e 59 do livro. Era um verbete de curiosidade. Vocês teriam que escrever a pergunta, por que a gente engorda, e depois achar a resposta aí no corpo do verbete. E aí, como foi? Conseguiram fazer? Conseguiram achar a resposta por que a gente engorda? Eu farei junto com vocês agora. Acompanhem comigo a leitura. Páginas 58 e 59. Por que a gente engorda? Dê uma olhada no espelho. Está mais gordinho do que gostaria? Chegou a hora de descobrir como isso aconteceu. E se o peso está na medida certa, aproveite para entender essa história e evitar quilinhos a mais. Não tem jeito. Se você comer mais do que precisa, corre o risco de engordar. O ganho de peso acontece quando você ingere mais alimentos do que o corpo precisa para funcionar, ou quando você gasta pouca energia por falta de exercícios. Funciona assim: o organismo retira energia de tudo que comemos,
Só que, quando a quantidade de comida é maior do que a que o corpo gasta, o excesso fica acumulado e lá vem os quilos extras. Quantas calorias? Uma das palavras mágicas nesse processo é caloria, a unidade de medida de energia da comida. O valor calórico de um alimento serve para indicar quanta energia ele fornece para o organismo. Todo mundo tem uma quantidade de calorias que deve consumir diariamente, valor que deve ser calculado por um médico ou nutricionista. E as calorias que entram a mais pela sua boca são estocadas como gordura nas células adiposas. Fritura do mal. Você sabe por que a batata frita engorda muito mais do que a batata cozida? Sem ser frita, a batata é um alimento saudável, cheio de vitaminas, mas depois da fritura passa a ter muito mais calorias. Para você ter uma ideia, uma porção de batata frita de 100 gramas tem cerca de 270 calorias, enquanto uma porção igual de batata cozida tem apenas 68. Sim, você pode. Todo mundo tem direito de comer chocolate, salgadinhos e hambúrguer. Só não vale exagerar. Pegue leve. Não deixe de comer frutas, legumes e verduras. E não devore um pacote de biscoito de uma só vez. Ela foi retirada da revista Recreio. E aí, turminha? Vamos voltar à pergunta inicial? Por que a gente engorda? E aí, conseguiram encontrar a resposta? Olha lá onde está a resposta, vou ajudar vocês. Nós lemos e aqui no corpo do verbete está a resposta. Olha, e eu coloquei aqui para vocês. Por que a gente engorda? Eu coloquei dessa maneira. Porque muitas vezes ingerimos mais alimentos do que o corpo precisa para funcionar. E também porque gastamos pouca energia por falta de exercícios. Olha lá, vou repetir. Essa foi a minha resposta. Vocês podem ter colocado um pouquinho diferente ou ter acrescentado algo mais. Então ficou assim, por que a gente engorda? Porque muitas vezes ingerimos mais alimentos do que o corpo precisa para funcionar. E também porque gastamos pouca energia por falta de exercício. Aí o que acontece? Aí vem lá aqueles quilinhos extras indesejáveis. Certo? Agora, continue aí na página 59, que eu vou fazer uma atividade um pouco diferente com vocês. Peguem um lápis de vocês. Olha lá. Acompanhem comigo esse texto aí, fritura do mal. Peguem o lápis de vocês. Depois eu vou falar para o que é para ser feito. Fritura do mal. Você sabe por que batata frita engorda muito mais do que batata cozida? Sem ser frita, a batata é um alimento saudável, cheio de vitaminas. Mas depois da fritura, passa a ter muito mais calorias. Para você ter uma ideia, uma porção de batatas fritas de 100 gramas tem cerca de 270 calorias, enquanto uma porção igual de batata cozida tem apenas 68. Então vocês viram aqui, eu falei exatamente sobre isso, que enquanto ela é cozida, ela é cheia de vitaminas, né? E depois que ela passa a ser frita, o que acontece? Ela tem muitas calorias. Essa é a diferença da batata frita e da batata cozida. Agora, eu vou ditar para vocês 4 palavras. Por quê? Nós faremos uma atividade em cima desse texto. A primeira palavra está dentro aí do texto, vocês vão circular. Vitaminas. Está aí no segundo parágrafo do texto. Vitaminas. Conseguiram achar? Isso. Agora, a outra palavra é fritura. Localizaram aí? Fritura. A terceira palavrinha é porção. Conseguiram achar aí? Identificaram? E a última palavra é tem. Olha, eu vou mostrar aqui no texto para vocês. Então, a primeira palavra que eu ditei foi vitaminas. A segunda palavra, fritura. A terceira palavra, porção.
E a quarta palavra, tem. Sabe por que eu ditei essas palavras? Vocês sabiam que as palavras, elas são classificadas a partir do número de sílabas que elas possuem? Isso mesmo. As palavras são compostas por sílabas e também são classificadas pelas sílabas. Por exemplo, a palavra vitaminas. Quantas sílabas tem? Vamos lá? Vitaminas. 4 sílabas. A palavra fritura. Vamos lá? Fritura. 3 sílabas. E a palavra porção? Olha lá. Porção. 2 sílabas. E a palavra tem? Olha, tem. Eu abri a boca quantas vezes? Uma vez. Ela tem uma sílaba. Sabe como elas se chamam? Vou mostrar para vocês. Olha lá. Fiz um quadro aqui. Irei explicar melhor para vocês. Classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Então, a primeira palavra que eu coloquei aqui é a palavra tem, que tem uma sílaba. Olha lá, a palavra tem uma sílaba. Sabe como ela se chama? Monossílaba. Observem que eu deixei o mono até em vermelho. Tem uma sílaba. A segunda palavra, porção. Olha, porção. São 2 sílabas. A classificação dela é dissílaba. A terceira palavra, fritura. Olha lá, são 1, 2, 3 sílabas. A classificação dela é trissílaba. E a palavra vitaminas, que tem 1, 2, 3, 4 sílabas. E ela é chamada de polissílaba. Eu encerrarei a aula aqui e amanhã nós retomaremos a nossa aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que estará trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Na última aula, apresentei para vocês uma notícia fabulosa. Isso mesmo, fabulosa, porque foi uma notícia com fábulas. Vocês se lembram? Isso! Então, vocês lembram qual era? Uma fábula bem conhecida de vocês. Isso, era a da lebre e da tartaruga. Hoje, nós iremos começar uma outra parte. Lembra que na última aula eu pedi para vocês providenciarem um dado? Isso, um dado de papel, um dado comprado. Eu trouxe aqui alguns modelos. Pequeno, o de papel e um bem grande. Por quê? Porque nós iremos utilizar para a aula de hoje, para o jogo que nós vamos fazer hoje. Isso mesmo, hoje nós vamos fazer um jogo. Vocês que têm o dado, que bom. Se não conseguiu, não tem problema. Por quê? Porque vocês farão junto comigo. Combinado? Que bom. Então agora acompanhem comigo, observem o que eu vou apresentar para vocês. Vocês conseguem perceber? Notem o que está aparecendo. Olha lá, crie suas notícias. Vocês conseguem ver, observar o que tem? As imagens que aqui aparecem? Vou deixar um pouquinho maior. Vocês sabem o que é? Foi um jogo. Eu criei esse jogo. Criei esse jogo parecido com um jogo já existente. Mas o que é que eu coloquei para que ele fosse do jeito que eu precisava? Vocês conseguem perceber? Sabe o que foi? Eu utilizei questões relacionadas às atividades realizadas por vocês na unidade 1 e na unidade 2, sobre fábulas e notícias. Olhem só, aqui tem colunas e linhas. Vou com imagens, porque eu coloquei essas imagens. Vou deixar de uma maneira que vocês possam ver o que aparece lá. O que está aqui escrito são as mesmas imagens que estão lá. Nesse jogo, tem na primeira coluna
as faces de um dado. Olhem lá. Na segunda coluna, quem? Que é uma das questões que aparecem numa notícia. E embaixo, cigarra, lebre, formiga, tartaruga, cordeiro, lobo. Isso são de fábulas. Quando? Noite chuvosa, dia nublado, dia ensolarado, noite de luar, fim da tarde, inverno. O quê? Correr, apostar, cantar, trabalhar, discutir, descansar. Onde? No riacho, na casa, na rua, na fazenda, na praia, na floresta. Como? Cestas de frutas, bicicleta, troféu, violão, galo no poleiro, carro. Nossa, quanta coisa! Pois bem, é a partir disso que nós vamos fazer o nosso jogo. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês. Isso, nós hoje utilizaremos o caderno. Anotem a data de hoje. E eu vou explicar. Vou dizer para vocês que eu já fiz o meu jogo. Já fiz as jogadas, anotei tudo. Mas agora, vou fazer com vocês para que vocês possam entender como faz. Quem tem o dado vai fazer a sua jogada. Quem não tem o dado, eu vou jogar e vai anotar o que eu encontrar aqui no sorteio, certo? Então vamos lá. Para que o dado? Vocês viram que tem as faces de um dado ali, não tem? Então, primeiro eu vou jogar o dado para pegar a segunda coluna. Quem? Vamos lá? Pegaram o dado de vocês? Então vamos. E eu vou jogar aqui. Quem não tem o dado, anote o que sair aqui no resultado da Pro. Combinado? Então vamos lá. Opa! Ó, a face que apareceu tem a quantidade de 4. 1, 2, 3, 4. Vamos observar o que tem no 4? Quem? A tartaruga. Anotaram? Isso mesmo. Quem tem o dado joga e observa a imagem para ver quem é o personagem de vocês. Próxima jogada, nós vamos descobrir quando. Vou jogar mais uma vez que caiu aqui. Ó, a face que apareceu tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou descobrir quando. 5, anotem aí, fim da tarde. E você já jogou também? Já anotou? Vai anotando, observa o quadro. Próximo, eu tenho que descobrir o quê? Vamos lá. Ó, 1. Vamos lá, o que lá no 1? Correr. Anotaram? Ah, outra coisa. Essas palavras, correr, apostar, cantar, trabalhar, discutir e descansar, são verbos que nós vamos estudar com mais tempo nas próximas aulas. Vamos lá agora descobrir onde. Vou jogar o dado novamente e você joga o seu dado aí. O número 2. Olha lá no 2. Onde? Na casa. Agora a próxima. Número 4. Para descobrir como. 1, 2. Violão. E aí, anotaram tudo? Quem saiu? A tartaruga. Quando? Olha lá, no fim da tarde. O quê? Correr. Onde? Na casa. Como? Um violão. Essas foram as palavras que apareceram no sorteio que eu fiz para quem não tinha o dado na casa. Você que estava com o dado vai sortear, já sorteou junto comigo, uma vez para quem, para quando, para o quê, para onde e como, certo? Conseguiram? Se não deu tempo, vou dar esse tempinho agora. Joga a face, joga o dado e vê que se vai aparecer. Para quem, quando, o que, onde e como. Anotem tudo isso, nós vamos precisar dessas anotações e dessas informações. Combinado? Estou dando tempo. Bom, então por hoje é só. Eu espero você na próxima aula para nós darmos continuidade a esse jogo. Isso mesmo, ele não terminou por aqui. Nós temos que continuar e para isso eu espero você no mesmo horário na próxima aula. Combinado? Que bom, hein?
Então, até a próxima aula e fiquem com Deus! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, na nossa última aula de língua portuguesa, nós conhecemos um relato de experiência vivida por Drauzio Varela. E aí, depois que nós estudamos aqui, cada vez que vocês viram ele, vocês lembraram dos fatos que nós conhecemos dos dias atuais que a Pro contou para vocês e também do relato que ele fez quando tinha mais ou menos a idade de vocês? Eu confesso que cada vez que eu vi ele em alguma mídia social, seja na internet, na TV, dando uma orientação, alguma dica, eu pensei, puxa vida, tomara que as crianças estejam assistindo e lembrando do conteúdo que nós estudamos, né? A Pro pediu também que vocês fizessem uma produção de texto, que deveria ser um relato de uma experiência vivida de vocês. Eu andei lendo algumas produções e até me emocionei. Vocês ainda são tão pequenos e já viveram fatos, relatos, experiências tão marcantes para a memória e para o coração também. Feito, pessoal, a retomada da nossa última aula, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Hoje, nós estudaremos um relato de experiência vivida de um dos escritores mais famosos e mais queridos pelo povo brasileiro. Vocês já ouviram falar em Carlos Drummond de Andrade? Se você não ouviu, se você não o conhece, chegou a hora. A Pro quer apresentar para vocês o rostinho dele e alguns fatos importantes sobre a vida dele. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Este é Carlos Drummond de Andrade. A Pro colocou até uma foto dele bem sorridente aqui para vocês guardarem na memória ele assim. E a Pro quer apresentar alguns fatos da vida dele para vocês. Ó. Então conta aqui, Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Sua cidade sempre aparece em suas obras. Casou-se em 1925 com Dolores Dutra de Moraes. Que mais, hein? Ele foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro no século XX. Também produziu livros infantis, contos e crônicas. Também nos conta que durante a maior parte da sua vida ele foi funcionário público. E presta atenção nessa aqui, ó. Ele faleceu no dia 17 de agosto de 1987, um dia após a morte da sua filha. Triste, né? Pois bem, agora que vocês já conhecem algumas informações da trajetória, da biografia dele, nós vamos para o livro didático. Então vocês devem abrir o livro de língua portuguesa aqui na página 48 e registrar a data pertinho da atividade 4, que diz assim: você conhecerá uma experiência de um dos escritores mais queridos do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Ele relata como ingressou no mundo da literatura e da escrita. Leia o texto para conhecer como isso aconteceu. Então, nós combinaremos assim, nós faremos a leitura coletiva. Eu daqui, vocês daí. Pode ser? A Pro pede que vocês acompanhem a leitura em voz alta, assim vocês treinam a fluência de vocês também, melhoram na leitura também. Podemos seguir? Então, vamos lá. Como comecei a escrever? Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante do Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras ao redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder da expressão contido nos sinais reunidos nas palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante da capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver com eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever.
Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários, tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Acompanharam aí, pessoal? Agora, a Pro vai fazer as orientações sobre as perguntinhas referentes a esse relato de experiência. Agora vocês prestam atenção e depois da aula vocês registram. Feito? Então, vamos lá. O pontinho diz: você gostou desse relato? Agora responda as questões a seguir. Letra A. Por que o jornal Gazeta de Notícias foi importante para Drummond? Bom, lá no segundo parágrafo ele fala sobre isso. Ele fala que quando o pai recebia o jornal, ele ficava encantado com as gravuras. O que são gravuras? São desenhos, são figuras. E ele ficava tentando adivinhar, deduzir o que eram aquelas letras, aquelas palavras próximas a essa gravura. Então esse jornal foi importante porque foi a partir dali que ele começou a se interessar, tanto por leitura quanto por escrita. Tranquilo, né? Vamos para B. Ela diz assim: o que fez Drummond adquirir o gosto pela escrita? Lá um pouquinho mais para frente do texto ele fala que ele foi para a escola. E lá na escola, quando ele começou a aprender a ler e escrever de verdade, as professoras pediam que ele fizesse redações. O que são redações, pessoal? Vocês sabem? Você sabe? Isso mesmo, são produções de texto, como as que vocês fazem aí em casa. Então, quanto mais ele escrevia e citou até que a professora elogiava e que isso o animava, mais gosto pela escrita e pela leitura ele teve, porque ele descobriu que ele podia se expressar não só oralmente, mas também de forma escrita. Tranquilo? Vamos para C. Diz assim: a troca de experiências com outros escritores foi importante? Por quê? Ele conta lá no final do texto que já moço, já adulto, ele sentava lá, no café sentado e trocava ideias. Ele apresentava os textos e seus amigos criticavam. Essas críticas não são críticas negativas para botar defeito, e sim era um outro olhar em cima do trabalho que ele havia feito. São críticas construtivas. Então foi muito importante para ele esse contato com outros escritores, os amigos dele, porque ele pôde melhorar ainda mais os seus textos, as suas escritas, as suas produções. Feito? Vamos para D. Ela diz assim: por que Drummond lamenta que os jovens de hoje não desfrutem do tipo de amizade crítica que ele tinha? Você concorda com ele? Justifique. Eu, particularmente, concordo, pessoal, e vou explicar para vocês por quê. Hoje em dia, nós estamos acostumados a só receber elogio. É uma delícia mesmo receber elogios, não é? Mas uma crítica, quando dita por alguém que nos quer bem, alguém que nos ama, ela é tão bem-vinda quanto um elogio, porque ela nos ajuda a melhorar. Feito? Agora vamos para finalizar a letra E. Ela diz: qual dessas experiências vividas por Drummond poderia ajudar você a ler e a escrever melhor? A Pro listou e eu vou mostrar para vocês. São esses aqui, ó. Então o que nos ajuda? Leitura de textos e imagens, como ele fazia, produções de texto, que ele chamava de redação, diversidade textual, partilhar as produções e ouvir opiniões e críticas construtivas. Feito, pessoal! A tarefa de vocês hoje então é essa: ouvir as orientações da Pro e fazer o registro aí com bastante atenção e bastante capricho, tá bom? Então nós encerramos mais uma aula por aqui. Fiquem com Deus e um beijo! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.